Está no ar o Explicador, esta quinta-feira, sobre o que se passa em Moçambique, isto no dia que fica marcado pelo regresso de Venâncio Mondlane a Maputo. Para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 a diplomata Ana Gomes e o colunista do Observador Rodrigo Adão da Fonseca. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. Neste momento há tumultos em Moçambique com o regresso de Venâncio Mondlane, o candidato presidencial da oposição que terá sido derrotado nas eleições de outubro, cujos resultados são contestados. Esta manhã há relatos de tiros no aeroporto, já se registram 2 mortos. Bom dia, Ana Gomes. Cerca de 300 mortos desde outubro, denúncia de valas comuns. O que é que se está a passar em Moçambique? Estamos na iminência de um conflito, de um regresso da guerra civil? Não me parece que seja uma guerra civil, porque não há povo contra povo. O que há é uma associação de malfeitores em que se transformou, lamentavelmente, a Frelimo no poder contra o povo. E é isso que explica as mortes que a comunidade internacional, a começar por Portugal, deviam condenar inequivocamente e exigir que pare. E exigir, antes de mais, a segurança de Venâncio Mondlane, que podemos ter em relação a ele todas as opiniões que quiserem sobre a sua política e o que defende, mas indiscutivelmente ele tem credibilidade, ele tem a confiança do povo de Moçambique, ele foi às eleições, as eleições não acabaram por ser uma fraude e ele tem uma coragem extraordinária. Eu acabei de ver os vídeos da chegada dele hoje a Maputo, em que logo mesmo, à saída do avião, ele é aplaudido por funcionários do próprio aeroporto. Acabei de ver vídeos de milhares de pessoas à espera dele cá fora, a correr atrás do carro dele e de quem vem com ele, e demonstra uma coragem extrema. Ele sabe os tremendos riscos de vida que corre, ele e a sua família, e no entanto voltou para Moçambique, porque, como disse, não queria alimentar a narrativa da Frelimo de que não havia diálogo em busca de uma solução transitória, porque ele estava fora do país. Ele estava fora do país porque foi obrigado a partir para fora do país quando assassinaram 2 dos seus mais próximos colaboradores. Mas voltou e demonstrou a extraordinária coragem e o mínimo que Portugal e toda a comunidade internacional tem que fazer é exigir a Nyusi, ainda Presidente, e a todos os presidentes, todos os elementos da Frelimo, a começar por Daniel Chapo, que foi o candidato da Frelimo às eleições e que se prepara para se instalar na cadeira presidencial, que garantam a integridade, a vida de Venâncio Mondlane. E já... todos os moçambicanos, porque se houver mortes, a responsabilidade é apenas da Nyusi e da Frelimo. Já vamos falar sobre o papel que a comunidade internacional poderá ter no desenvolvimento da situação política em Moçambique. Rodrigo Adão da Fonseca, bem-vindo a este explicador também. Venâncio Mondlane já fez saber que este regresso não resulta de nenhum acordo político com o Governo, com o Presidente da República, e informou também o Presidente da República que existem condições para que haja diálogo. Que condições são essas e é mesmo expectável que haja diálogo entre Venâncio Mondlane e a Frelimo? Bem, bom dia. Para que haja diálogo, como se costuma dizer, it takes two for tango, não é? Portanto, para que haja um diálogo são necessárias 2 partes genuinamente interessadas em sentar-se e dialogar. E depois é preciso que todos queiram dançar a mesma música. E o que parece neste momento é que, e como a Ana Gomes dizia, estamos perante uma luta muito mais do que meramente ideológica. Estamos naquilo que é o fundamental na democracia. Temos de um lado uma força política que se apoderou do Estado há 50 anos e que tem dificuldade em conviver com aquilo que é normal, que é que por vezes é necessário haver mudanças, haver rotação, e é isso um dos valores base da democracia, a possibilidade do povo poder ser soberano e escolher. E do outro lado temos alguém corajoso que tem e decidiu que por esta vez não estava disponível para aceitar mais uma fraude. E, portanto, enquanto não houver genuinamente vontade das partes de assentarem
na mesma música vai ser difícil haver diálogo, porque Newsy tem feito algumas tentativas de diálogo, mas no pressuposto que há uma validação dos resultados eleitorais e de que as oposições aceitariam estes resultados em troca de algumas benesses e alguma pacificação. E o ponto de partida de Venâncio Mondlane é que estas eleições foram fraudulentas e que, portanto, teriam que ser ou repetidas ou, pelo menos, escrutinadas internacionalmente para se perceber o que passou. E são estes dois pressupostos, não é, que, de alguma forma, o regime não aceita, tem que fazer esta capa para o exterior de que está muito aberto ao diálogo, tenta, de alguma forma, cativar num país pobre um sistema político que está depauperado, para dessa forma se perpetuar no poder, mas genuinamente não há essa vontade de diálogo. O Venâncio Mondlane, e vale a pena acentuar, é um político carismático. Poucas vezes nos cruzamos na vida com pessoas tão inspiradoras, e só este tipo de pessoas são capazes de dar machadadas em status quo complexos como aqueles que temos em Moçambique. Politicamente, onde é que se posiciona Venâncio Mondlane ideologicamente? Para quem não acompanha esta realidade política moçambicana, quem é este homem? É interessante isso. O Venâncio Mondlane ganha a população a partir de um programa que, de alguma forma, rompe com o estatismo atual em Moçambique. E isso é muito apelativo, porque ele fala numa descentralização fiscal, ele fala numa maior abertura à iniciativa privada, ele fala no fim e no ataque à corrupção. Nós estamos a falar que em Moçambique, neste momento, existem coisas como um juiz que esteja numa província, para receber mensalmente aquilo que são as verbas que lhe são destinadas para pagar a sua casa de função, o carro ou até as despesas do seu próprio escritório, tem que se submeter à aprovação mensal de uma espécie de mandatário do Poder Central que decide mês a mês se o montante é pago ou não. Podem imaginar quão independente é o sistema judicial numas circunstâncias como estas, e são este tipo de medidas que no seu programa, eu peguei nesta, podia pegar em muitas outras, não é, que foram atraindo a população, não numa base populista, como às vezes quer passar, mas com base num trabalho muito próximo, com gente muito válida que existe em Moçambique, que no fundo querem dar um salto para um país mais descentralizado, um país mais aberto, um país mais próximo daquilo que hoje em dia, vamos ser práticos, as juventudes aspiram, porque com a forma como as pessoas hoje em dia têm acesso à educação, com a maneira como as pessoas hoje em dia se podem ligar a partir da internet, há uma camada, uma população em Moçambique que deve e aspira a viver como se vive nos países mais avançados. E de alguma forma, o ambiente em Moçambique é irrespirável desse ponto de vista. E Venâncio foi por aí que foi atraindo a população e com uma firmeza grande de nunca aceitar aquilo que eram as tentativas do regime, por um lado, para o desanimar, mas por outro lado também para o incorporar. E é chegados aqui que nessa diferença é muito difícil encontrar aqui um ponto de contacto que não vai ser necessariamente a ruptura. E o conflito está na rua, como se vê, Ana Gomes. Importa perguntar então, já há pouco se referiu brevemente a isso, onde para a diplomacia, sobretudo a diplomacia portuguesa. Não era suposto que Portugal tivesse um papel liderante em termos diplomáticos, no fundo, para tentar encontrar uma solução, para ajudar Moçambique a encontrar uma solução? Em absoluto, eu não tenho a mais pequena dúvida que Portugal faria a posição da União Europeia, seria determinante na formação da posição da União Europeia, se de facto existisse diplomaticamente em Maputo. O problema não é de agora, já vem de trás, porque inclusivamente tivemos observadores, foi aliás um português, o Mené, o antigo ministro João Gomes Cravinho, que até liderou a missão de observação europeia da União Europeia, que justamente denunciou irregularidades, e que são mais do que irregularidades, são verdadeira fraude, que depois, como se verificou, pela recusa de facto de até publicar aquilo que exigimos também na Venezuela, que é os resultados, que
que viu vir, digamos, todo aquele processo de fabricação do resultado final através até do Conselho Constitucional mesmo antes do Natal e que desvalorizou, de facto, esse aspecto que acabou de ser sublinhado pelo Dr. Rodrigues, que é a grande confiança que Venâncio Mondlane inspira na população de Moçambique, que é uma população jovem e que é uma população muito pobre num país que se tornou extraordinariamente corrupto. Eu, da última vez que fui a Moçambique em 2019, fiquei abismada com a corrupção gritante, com o exemplo que ele deu e muitos outros, e fui lá, de resto, por causa de um português que tinha sido raptado e morto, e que havia claros indícios que tinha sido raptado e morto, a mando do presidente Nyusi e com recusa das autoridades moçambicanas de aceitarem a ajuda da nossa polícia judiciária para ajudar a desvendar o caso e a eventualmente encontrar a pessoa. Ora bem, foi este regime que foi respaldado, condecorado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi respaldado pelo governo português, tanto o governo de António Costa como o atual governo, inclusivamente pelo silêncio. Portugal pôs-se numa posição impossível de ser relevante no dia em que é o primeiro a reconhecer aquilo que a Comissão Constitucional ou que o Conselho Constitucional anunciou em manifesta violação daquilo que é a percepção geral de toda a gente, é que as eleições foram uma fraude. Portugal conhece Mondlane, porque Mondlane tem um percurso, uma trajetória política. Há muitos diplomatas portugueses que conhecem bem Mondlane. Eu não sei, há quem me dissesse a princípio que ele era bolsonarista, isto e aquilo. Ele é aquilo que foi obrigado a ser, porque ele tentou contactos aqui com todos os partidos. Aqui em Lisboa, eu sei disso, sei do que estou a falar, e ninguém o recebeu, porque todos estão feitos com interesses, usam o pretexto que estão a defender os interesses da comunidade portuguesa. Não estão a defender a comunidade portuguesa, não estão a defender Portugal, não estão a defender a democracia, não estão a defender os mais elementares direitos humanos, quando respaldam um governo de bandidos, como é o presidente Nyusi, que é claramente de bandidagem associada ao narcotráfico. Mas, Ana Gomes, concretamente o que é que o governo português, neste caso, ou o Presidente da República Portuguesa, deviam fazer institucionalmente em relação a Moçambique? O mínimo era exigir a repetição de eleições, porque obviamente as eleições foram uma fraude. E neste momento é exigir respeito integral pela vida de Mondlane e de seus apoiantes e de todo o povo moçambicano, não mais mortes, sobretudo é o atual governo que ainda é responsável pela segurança de Mondlane, exigir a retomada de um verdadeiro processo negocial. E eu sei que Mondlane tem estado em contacto com muita gente, e inclusivamente gente da Frelimo, inclusivamente aquele que foi candidato pela Frelimo, com quem se pode negociar, mas que obviamente não é dono de si próprio. Portanto, exigir um verdadeiro processo negocial para uma transição que obviamente passe por eleições que possam ser vistas pelo povo moçambicano como justas e livres, o que não foi o caso das últimas. Isso é o mínimo. E naturalmente que neste momento Portugal devia estar em posição de se poder juntar a uma equipa internacional que garantisse exatamente também o respaldo da comunidade internacional a um processo de transição que garanta a integridade, a vida de Venâncio Mondlane. Tem uma coragem extraordinária. Eu não sei o que é que ele ideologicamente representa. Sei que ele inspira confiança aos moçambicanos e aquilo que ele defende de luta contra a corrupção é perfeitamente válido e deve ser ouvido e sei que mereceu no passado a admiração de muitos representantes diplomáticos portugueses que estavam lá a fazer o seu trabalho e não pôr para debaixo do tapete aquilo que é óbvio, é que hoje o regime em Moçambique é um regime perfeitamente corrupto e detestado pela generalidade do povo moçambicano. Rodrigo Adão da Fonseca, ainda neste ponto, que apoios é que Mondlane tem na comunidade internacional e, sobretudo, este papel que Portugal podia, talvez devia desempenhar e não está a desempenhar? Podia e pode ter. E eu tenho que fazer uma pequena correção ao que a Ana Gomes disse. De facto, o Venâncio Mondlane esteve em Portugal em julho e agosto, foi recebido pelo Presidente da República,
esteve e foi recebido pela Iniciativa Liberal no próprio Parlamento, na pessoa do seu presidente, do Rui Rocha, e do Rodrigo Saraiva, vice-presidente da Assembleia da República, aliás. Esteve e foi recebido pelo Nuno Melo e por uma equipa ampla de pessoas no Largo do Caldas. Esteve e foi recebido também pelo Chega numa estrutura não teve André Ventura, mas tiveram outras pessoas do partido. Esteve também no PSD, esteve também e foi recebido de uma forma envergonhada, quer pelo PSD, quer pelo PS, e tem tido aqui em Portugal também uma posição muito empática da parte do próprio Bloco de Esquerda. E, portanto, de alguma forma, as pessoas conhecem, sabem, e Venâncio Mondlane explicou com detalhe, eu tive em algumas destas reuniões, aquilo que estava em cima da mesa e que não é diferente daquilo que está a acontecer. Portanto, as pessoas em Portugal sabem, conhecem e estão devidamente informadas, e cada partido escolheu estar da forma que quis, e isso é perfeitamente também legítimo. O que é certo é que Venâncio Mondlane tem sempre acentuado que gostaria que Portugal tivesse presente numa troika de negociações, digamos assim. E mesmo depois da posição um pouco estranha e até esquizofrénica que podemos assistir nos comunicados do Presidente da República, do Governo português e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, são 3 latitudes distintas, nota-se ali um grande desconforto em relação àquilo que está em cima da mesa. Mesmo depois disso, o Venâncio Mondlane tem permanentemente, com uma grande mundividência, convidado Portugal a estar dentro daquilo que são as negociações. E seria importante porque uma coisa é a posição de Portugal, que tem sido um país onde a sociedade civil, vários partidos políticos, em pluralismo, como é evidente, têm dado, a imprensa tem dado grande relevância a este tema. Outra coisa é que, de facto, precisamos de um governo que seja capaz de perceber que é mais interessante estar mais próximo das posições, como Ana Gomes dizia, da União Europeia, por exemplo, ou até dos Estados Unidos, do que das posições de países como Angola, Zimbábue, China e África do Sul, que é isso que acaba por acontecer a Portugal. Diplomaticamente e na forma como está a agir, na sua precipitação, na forma como coloca todo o ónus da pressão sobre o Venâncio Mondlane, ignorando olimpicamente os atos de violência do governo moçambicano, confunde-se muito mais com um eixo do mal que hoje em dia torna a África uma cleptocracia, e esta coligação que a Ana Applebaum fala, que existe entre os países ditatoriais, e portanto envergonha-nos a todos, não é? Um país democrático da União Europeia estar com posições que nos confundem com países que têm graus de democraticidade praticamente nulos, em vez de, com alguma prudência e, obviamente, com tudo aquilo que a diplomacia implica, estar mais próximo e a trabalhar ativamente junto daqueles países que são supostamente o nosso eixo em matéria de democracia e direitos humanos. E vamos continuar... Ainda é mais grave, deixa-me só dizer que eu acho Sim, que... para terminar, Ana Gomes. Se houve todos esses contactos, e agradeço a especificação desses contactos, ainda mais insuportável me parece o silêncio e as posições dúbias que aqui foram assumidas. E sim, elas podem ser corrigidas e espero que agora sejam corrigidas. E doutora Ana Gomes, Venâncio Mondlane permanentemente com uma grande serenidade e compreendendo também as incidências que estes processos têm, portanto estamos a falar de desmontar um regime corrupto, completamente intrincado em interesses. Ele está a fazer esta desmontagem com uma grande serenidade e sempre abrindo a porta e convidando os países do eixo onde ele quer estar a virem a terreiro com uma grande serenidade, e mesmo depois de todas estas desfeitas continua disponível e aberto a que, por exemplo, Portugal esteja em cima da mesa, obviamente com protagonistas que terão que ser protagonistas credíveis e não aqueles que têm assumido posturas que nos envergonham a todos. E vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento da situação em Moçambique com o regresso de Venâncio Mondlane ao país. Rodrigo Adão da Fonseca, Ana Gomes, muito obrigado pela participação neste explicador. Um bom dia. Bom dia, obrigado.